Sempre que nós assinamos um contrato para fornecimento de um bem ou serviço a um projeto, assumimos imediatamente o compromisso de administrar esse contrato. Temos que fazer com que ele aconteça corretamente até o seu final. Para isso, o gestor de um contrato deve atuar em 4 eixos, como você pode ver aqui. O primeiro eixo é assegurar a aderência do trabalho às regras do contrato. O segundo, assegurar a boa comunicação entre as partes do contrato e, para o meio externo do contrato, por exemplo, os patrocinadores do projeto. O terceiro eixo é controlar as alterações que esse contrato poderá vir a sofrer e, por fim, gerenciar os conflitos que podem ocorrer dentro do contrato. Trabalhando adequadamente os 4 eixos, nós conseguimos levar esse contrato ao seu encerramento correto, portanto, ao sucesso. A primeira regra para bem gerenciar o contrato é compreender que o gestor de um contrato precisa ter uma atitude adequada a esse trabalho, sintetizada em 3 pontos de respeito, e precisa organizar o seu trabalho segundo 2 vertentes. O gerenciamento das relações contratuais, ou seja, das relações entre as partes, e o diligenciamento, que é assegurar a conformidade técnica do objeto do contrato às suas especificações. Os 2 eixos se complementam, evidentemente. Algumas das atividades mais importantes para assegurar a aderência do trabalho ao que foi contratado estão aqui. A primeira delas, medição e faturamento. Todo contrato tem que ser pago e o pagamento tem que corresponder a algum tipo de entrega. Não podem haver pagamentos em vazio nem entregas que não sejam pagas. Isso define um procedimento central de gerenciamento de qualquer contrato, que é chamado de medição e faturamento. A sequência básica deste processo em qualquer contrato é esta que está apresentada na tela. Esta sequência tem que ser oficializada em um anexo contratual, sempre. Uma outra parte importante no gerenciamento dos contratos, que faz parte da garantia da aderência e é o terceiro eixo de trabalho, são as alterações contratuais. Todo contrato pode sofrer alterações, isso é normal. O que não é correto é que essas alterações aconteçam sem o devido controle. Isso pode levar um contrato facilmente ao fracasso. Como isso acontece? Temos aqui novamente um esquema simplificado desse trabalho. E também deve ser objeto de um anexo contratual determinando com detalhes como isto vai acontecer em cada contrato. O gerente ou o gestor do contrato só não pode deixar de ter esse procedimento, seja ele qual for. O quarto eixo da gestão do contrato é o conflito. O ambiente de um contrato é naturalmente conflituado, e isto não significa briga, significa apenas que existem ali pontos de vista, interpretações, interesses e expectativas diferentes que precisam ser conciliados. Isto pode ser construtivo ou não. Se o conflito for mal gerenciado, ele pode se tornar destrutivo e briga. Alguns princípios básicos de como conduzir esse gerenciamento do conflito no contrato estão colocados aqui. Quando esse conflito, de alguma forma, caminha para um impasse, surge uma figura muito importante dentro de qualquer contrato, que é o pleito. O pleito é uma reivindicação estruturada de uma das partes, solicitando a outra
que atenda a uma determinada necessidade que não está sendo corretamente tratada. Pleitos são elementos muito importantes e que normalmente são tratados acima do nível do projeto, ao nível das diretorias e dos seus patrocinadores. Boas práticas na administração de um contrato. Você está vendo aqui algumas delas, como eu disse, o gestor de um contrato precisa ficar atento a muitos aspectos e ele precisa utilizar várias competências comportamentais para conduzir bem esse trabalho. E a principal delas, seja sempre ético, busque sempre uma postura correta diante das dificuldades que qualquer contrato apresenta.